Bem-vindos à apresentação dos módulos de treinamento de melhoria da qualidade no atendimento do traumatizado da Organização Mundial da Saúde em parceria Society of Trauma Nurses. Serão apresentados 8 módulos com o objetivo de promover uma melhor compreensão da melhoria da qualidade no atendimento do traumatizado e de fornecer treinamento e técnicas objetivas e práticas, como, por exemplo, a revisão de mortes evitáveis. O módulo 1 é uma introdução geral aos programas de melhoria da qualidade. Faremos uma introdução à história, aos elementos fundamentais e aos objetivos dos programas de melhoria da qualidade. O recurso primário desse treinamento é o manual Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas da Qualidade no Atendimento ao Trauma, da Organização Mundial da Saúde em parceria a outras instituições. Esse manual está disponível gratuitamente no link apresentado no slide. O objetivo principal deste módulo é fornecer um entendimento básico dos seguintes tópicos: a necessidade dos programas de melhoria da qualidade em trauma, quais são os elementos desses programas e as características de programas eficazes. E ao final, faremos um sumário e a conclusão. E por que é importante falarmos em programas de melhoria da qualidade em trauma? Por que eles são importantes? O trauma é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. É um importante problema de saúde pública e a cada ano quase 6 milhões de pessoas morrem devido a essa doença e muitas outras ficam incapacitadas. Esse impacto ele é especialmente alto em países de baixa e média renda, onde ocorrem aproximadamente 90% das mortes por trauma. As respostas a este problema devem abranger tanto a prevenção quanto as melhorias no atendimento do traumatizado. Muito precisa ser feito globalmente para fortalecer o atendimento do doente traumatizado. E isso pode ser feito de maneira acessível e sustentável, especialmente melhorando a organização e o planejamento dos serviços de atendimento ao trauma. Para diminuir toda a carga dessa doença, uma série de ações é necessária, incluindo melhor vigilância e pesquisa, maior implementação de segurança no trânsito e outras formas de prevenção do trauma e de fortalecimento do cenário atual do atendimento à saúde. Os programas de melhoria da qualidade, eles oferecem uma maneira para alcançar o fortalecimento do atendimento ao trauma por meio de uma melhor organização e planejamento. Esses programas fornecem dados concretos sobre o que está funcionando bem e o que não está e precisa ser melhorado. A visão geral da melhoria da qualidade, ela envolve a avaliação e o monitoramento dos serviços de saúde. Esse conceito evoluiu muito nos últimos 100 anos e recebe uma nomenclatura diferente ao longo do tempo. Durante esse período, houve uma mudança não só da nomenclatura, mas também na mentalidade com a qual a comunidade médica abordou o assunto. Melhoria da qualidade é um método para melhorar o atendimento da equipe de saúde, monitorando os elementos de diagnóstico e tratamento e o resultado. Melhoria da qualidade envolve uma revisão prospectiva e retrospectiva e visa o avanço em direção a melhores resultados, medindo o estado atual e descobrindo maneiras de melhorar esse estado, de melhorar essa assistência. A melhoria da qualidade avalia tanto o desempenho individual dos profissionais quanto do sistema em que eles trabalham. A terminologia para a melhoria da qualidade evoluiu bastante nos últimos 100 anos. Nos anos de 1900, o termo utilizado era auditoria médica e significava uma revisão detalhada dos registros clínicos por um profissional qualificado. Já na década de 1920, garantia da qualidade significava um conjunto planejado e sistemático de atividades realizadas para garantir que os padrões e procedimentos fossem cumpridos e que os produtos ou serviços prestados atendessem aos requisitos de desempenho. Já na década de 1980, os termos gestão da qualidade total e melhoria contínua da qualidade começaram a ser utilizados. Gestão da qualidade total refere-se a uma abordagem de gestão organizacional que consiste em tornar os indivíduos responsáveis pela melhoria da qualidade da assistência, enfatizando melhorias contínuas de produtos e serviços com envolvimento da força de trabalho.
Melhoria contínua da qualidade é uma abordagem de gestão para melhorar e manter a qualidade, enfatizando avaliações conduzidas internamente e de maneira relativamente contínua, das causas potenciais de defeitos de qualidade, seguidas por ações destinadas a evitar a diminuição da qualidade ou corrigi-las ainda em um estágio inicial. Na década de 1990, o termo aprimoramento do desempenho passou a ser utilizado, significando a avaliação contínua de um sistema e dos profissionais por meio da revisão estruturada do processo de atendimento e dos resultados. Esse conceito evoluiu de paradigmas anteriores de garantia da qualidade e representa uma continuação mais científica e baseada em evidências desses padrões. Já na década de 2000, o termo utilizado passou a ser melhoria da qualidade e significa um método de avaliação e de melhoria dos processos de atendimento ao doente que enfatiza uma abordagem multidisciplinar para a solução de problemas e que se concentra não só nos indivíduos, mas também nos sistemas de atendimento ao doente, que podem ser a causa da variação. Melhoria da qualidade consiste na avaliação periódica programada de atividades organizacionais, políticas, procedimentos e desempenho para identificar as melhores práticas e áreas-alvo que precisam de melhoria. E isso inclui a implementação de ações corretivas ou a mudança de políticas quando necessário. Essa é a terminologia e o conceito que utilizaremos em todos os módulos desse treinamento. As abordagens iniciais da melhoria da qualidade foram direcionadas para definir padrões de desempenho do cuidado do traumatizado, identificar níveis inaceitáveis de desempenho clínico para alcançar esses padrões. Essas abordagens iniciais geralmente envolviam a determinação de falhas após algo dar errado, ou seja, a garantia da qualidade era visto como algo reativo, com caráter punitivo, e os profissionais da saúde começaram a desenvolver percepções negativas em relação a esse programa e muitas vezes apresentavam resistência à sua implementação. Uma mudança de foco começou com o Dr. Avedis Donabedian. Ele nasceu em Beirute, no Líbano, e mudou-se para os Estados Unidos em 1954. Ele foi professor de saúde preventiva no New York Medical College de 1957 a 1961, quando então ele foi para a Escola de Saúde Pública da Universidade de Michigan e por lá ficou até 1989. Em seus 8 livros e mais de 50 artigos publicados e nas suas incontáveis palestras, Donabedian transformou o pensamento sobre os sistemas de saúde. Ele tirou o foco dos indivíduos e passou a considerar uma perspectiva maior de todo o sistema. O sistema e as medidas humanas eram consideradas pelo modelo do Dr. Donabedian, que essa nova abordagem, ela desestigmatizou o indivíduo como um alvo culpado por resultados desfavoráveis e enfatizou um entendimento mais amplo de que a melhoria da qualidade precisa ter consciência de que o sistema, ele também contribui para o erro. E quando nós queremos obter melhores resultados, o sistema também precisa ser considerado. E quais são os elementos dos programas de melhoria da qualidade em trauma? De acordo com o modelo do Dr. Donabedian, a qualidade compreende 3 elementos: estrutura, processo e resultados. Estrutura refere-se às características materiais estáveis, infraestrutura, ferramentas, tecnologia, aos recursos das organizações de atenção à saúde e ao financiamento que o cuidado recebe. Quais são os níveis de financiamento, pessoal, treinamento, habilidades, esquemas de pagamento e incentivos. O processo representa a interação entre os profissionais da saúde e os doentes no momento em que a estrutura do sistema de saúde se transforma em cuidado. O processo é a real prestação de cuidados de saúde ao doente. Os resultados, eles são as medidas que nós podemos ter em relação ao estado de saúde, morte ou anos de vida ajustados por incapacidade. Os resultados, eles também incluem a satisfação do doente e a resposta dele ao sistema de saúde.
E qual a relação entre aprimoramento do desempenho e melhoria da qualidade? Esses dois termos que foram cunhados mais recentemente, muitas vezes eles são utilizados de forma intercambiável. Tanto o aprimoramento do desempenho quanto a melhoria da qualidade concordam com a necessidade de se ter dados, como com a importância de uma visão do sistema. Ambos tentam evitar a atribuição de culpa e posturas reativas e trabalham para criar sistemas que previnam a ocorrência de erros. Os resultados devem ser alcançados por um processo que considera o contexto institucional, descreve o desempenho desejado, identifica lacunas entre o desempenho desejado e o atual, identifica causas principais, seleciona intervenções para fechar as lacunas e mede as mudanças no desempenho. Apesar de existirem muitas similaridades nesses dois processos, existe também uma diferença sutil entre eles. O aprimoramento do desempenho, ele implica na ênfase específica do desempenho humano dentro do sistema. A melhoria da qualidade enfatiza tanto os componentes do sistema quanto os componentes humanos. Ou seja, a melhoria da qualidade, ela tira o foco dos desempenhos clínicos e enfatiza o papel que os sistemas também desempenham nos resultados. Apesar das diferenças, aprimoramento do desempenho e melhoria da qualidade têm um objetivo comum de melhorar a assistência à saúde, fornecendo serviços de alta qualidade sustentáveis, que sejam mensurados, a fim de se obter melhorias individuais e institucionais. Eles usam dados detalhados para identificar áreas de melhoria e, em seguida, propõem atividades planejadas e organizadas para melhorar os resultados. A qualidade da prestação dos cuidados de saúde deve ser visto como realidade e não apenas como retórica, e deve ter a mesma importância dos custos da assistência à saúde. Muitas estratégias corretivas mais úteis envolvem a transmissão do conhecimento, ao invés de investimentos financeiros elevados ou mudança da estrutura física. A melhoria da qualidade, ela é baseada em avaliações estruturadas e contínuas do processo de atendimento e resultados. O trabalho árduo e a motivação dos profissionais de saúde, apesar de serem muito importantes, eles não são suficientes, em especial para compreender e resolver os problemas de sistema. O gerenciamento de qualidade nas indústrias é um campo complexo, baseado em teorias da motivação humana, comportamento organizacional, pesquisa, estatísticas, estudos baseados em evidências, e o objetivo é minimizar a lacuna entre a teoria e as realidades da implementação. Os métodos de melhoria da qualidade, eles devem acontecer sistematicamente dentro de uma estrutura organizada bem projetada. As análises de morbidade e mortalidade por especialidades individuais ou departamentos, elas podem servir como base para o processo de melhoria da qualidade, mas processos adicionais, como análises multidisciplinares regulares, também devem apoiar um programa de melhoria da qualidade maduro. Em geral, os atributos essenciais do programa de melhoria de qualidade, eles estão listados nessa tabela. Então, o programa ele deve ser agendado, planejado e organizado, deve haver um líder médico dedicado para isso, que assuma a liderança e que tenha autonomia e autoridade dentro do hospital para colocar em ação as medidas que foram determinadas pelo processo de melhoria da qualidade. Esses processos, eles têm natureza multidisciplinar e devem ser comprados por todos os participantes, por todos os envolvidos no processo de assistência ao doente. Os processos de revisão, eles devem ser uniformes, apolíticos e honestos e devem incorporar medicina baseada em evidência. As avaliações devem ser críticas, mas não destrutivas. A ideia não é encontrar culpados, é aprimorar o que está sendo feito. O programa deve ser orientado por critérios objetivos pré-estabelecidos e por definições claras dos resultados. Infraestrutura, apoio logístico e investimentos, eles são necessários para garantir a melhoria da qualidade. Dados concretos devem ser incorporados. A coleta de dados, ela deve ser contínua.
E o programa deve incorporar métodos não só para identificar as falhas, mas também para corrigir os problemas, e essas medidas corretivas são chamadas de estratégias ou planos corretivos. O programa ele deve medir o que é conseguido através dessas estratégias para confirmar que elas tiveram um efeito pretendido, e o programa deve ser executado com um compromisso para atividade sustentável e melhoria através do monitoramento contínuo de dados, análise e estratégias corretivas. Especificamente, o processo de melhoria da qualidade, ele deve ter autoridade e responsabilidade. O atendimento clínico é multidisciplinar e estende-se por vários departamentos e por uma gama de profissionais do hospital, dos mais diferentes setores e departamentos. Por causa do vasto escopo de influência exigido pelo processo de melhoria da qualidade, o responsável deve receber autoridade para gerenciar todos esses processos. Como várias disciplinas são necessárias para alcançar os resultados ideais, e todos esses profissionais devem participar do processo de melhoria da qualidade, o responsável ele deve ter autonomia para tomar decisões administrativas, incluindo a verificação de credenciais, a avaliação de habilidades e a participação ativa nas decisões de contratação e demissão dos profissionais envolvidos no doente do traumatizado. A participação ativa e essa adesão ao processo formal de melhoria da qualidade são exigências para a equipe médica, de enfermagem e de todos os demais profissionais da equipe multidisciplinar, incluindo os setores administrativos. Em sistemas de trauma regionais, esses conceitos são estendidos a todos os outros elementos do sistema, do atendimento pré-hospitalar até a reabilitação. E o que são programas de melhoria de qualidade em trauma eficazes? Quais são as suas características? Para ser efetivo, um programa de melhoria de qualidade, ele deve ser estruturado e organizado, ser praticado em intervalos regulares, utilizar padrões definidos objetivamente para determinar a qualidade do cuidado, assim como as definições explícitas dos resultados derivados de padrões relevantes, ser apoiado por uma infraestrutura apropriada e utilizar métodos confiáveis de coleta de dados. O objetivo da coleta e análise de dados é obter informações consistentemente válidas e objetivas, identificando oportunidades de melhoria. Os resultados dessas análises devem definir as estratégias corretivas. Um ciclo contínuo de monitoramento, avaliação e gestão deve ser realizado rotineiramente. Mas o que são as estratégias corretivas? Estratégias corretivas ou planos de ação são esforços estruturados para melhorar o desempenho abaixo do nível ideal, identificado pelo processo de melhoria de qualidade. As estratégias ou planos de ação são essenciais para a melhoria da qualidade. São basicamente as soluções propostas para corrigir um problema ou um processo que pode ser específico do caso ou ser do sistema. A qualidade da assistência não pode existir só na retórica. Ela também precisa ser vista na realidade e tem que ser reconhecida como tendo a mesma importância que o custo da prestação dos serviços de saúde. É sempre importante lembrar que a maioria dessas estratégias não envolvem investimentos exorbitantes, mas sim a transmissão de conhecimento. Alguns exemplos de estratégias corretivas incluem diretrizes, algoritmos e protocolos, o desenvolvimento, a implementação, a modificação. Educação direcionada, discussões, conferências, leitura, boletins, cartazes, vídeos e agora mais do que nunca, a tecnologia pode ser utilizada para essa educação direcionada. Apresentação de revisão por pares, a discussão de casos e avaliação por especialistas. E algumas ações são direcionadas a provedores individuais, mas esse é apenas um pequeno componente do programa de melhoria de qualidade que envolve aconselhamento, treinamento contínuo e restrição de privilégios. Outras estratégias envolvem a valorização dos recursos, instalações, equipamentos e comunicação.
Implementadas as ações corretivas, é necessário fazer o fechamento do ciclo, que significa a confirmação e a documentação do impacto das ações corretivas. O processo de melhoria da qualidade, ele inicia com a compilação dos dados, compilação e monitoramento, identificação de mortes evitáveis em trauma e outras questões relacionadas à qualidade do cuidado, identificação de fatores evitáveis, análise do achado, desenvolvimento e implementação de ações corretivas e, novamente, a compilação dos dados e monitoramento, para garantir que as estratégias propostas foram efetivas. Além de identificar problemas e implementar soluções, o processo de melhoria de qualidade ele é dedicado a garantir que haja melhorias mensuráveis no resultado, que possam ser documentadas em resposta às estratégias corretivas que foram implementadas. Então, resumindo tudo o que discutimos nesse módulo, a melhoria da qualidade em trauma é baseada em avaliações estruturadas e contínuas dos processos de atendimento e dos resultados. A gestão da qualidade em todos os setores, incluindo a saúde, é um campo complexo baseado em teorias da motivação humana, comportamento organizacional, pesquisa, estatísticas e estudos baseados em evidências. O trabalho árduo e a motivação dos profissionais, apesar de super importantes, eles não são suficientes para compreender e resolver os problemas relacionados aos sistemas. O objetivo é minimizar a lacuna entre a teoria e as realidades da implementação. Os métodos de melhoria da qualidade devem ser praticados sistematicamente dentro de uma estrutura organizacional bem projetada. As análises de morbidade e mortalidade por especialidades individuais ou por departamentos podem servir como base para o processo de melhoria da qualidade, mas processos adicionais também precisam ser utilizados. Além de identificar problemas e implementar ações, o problema de melhoria da qualidade é dedicado a garantir que haja melhorias mensuráveis nos resultados que possam ser documentadas em resposta às estratégias corretivas implementadas. Aqui estão as referências que nos auxiliaram na elaboração do conteúdo deste módulo. E por último, apresentamos uma proposta de atividade para vocês realizarem no seu hospital. Em grupos pequenos, de 3 a 4, identifique uma pequena lista de áreas com desempenho abaixo do ideal. Discuta esses exemplos e como possíveis estratégias corretivas podem ser implementadas para melhorar o processo. Revise o tópico 4, potenciais estratégias corretivas. Identifique o que pode ser um problema caso específico versus um problema sistema específico. Identifique como as estratégias são adaptadas para atender às necessidades locais. Espero que você tenha aproveitado bastante este módulo. Muito obrigada e assista também o módulo 2, que irá abordar os benefícios do programa de melhoria da qualidade.